Hoje temos conosco o Henrique Correia, é um missionário que já esteve em projeto de missões, lecionou algumas aulas presencialmente, já participou conosco do PG Online. E, Henrique, muito obrigado por estar conosco, para compartilhar essa palavra. Que o Senhor te conduza nesse momento. Se você quiser se apresentar melhor, fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Bom, meu nome é Henrique. Eu já estive aqui em uns dois outros momentos, dois ou três, né, falando de outros temas. E hoje tive o prazer novamente de retornar. É bom ver o grupo, ver que tem pessoas aqui participando dentro desse estudo que é tão importante. Acredito que tem alguns aqui que vêm acompanhando, vêm lendo o capítulo desse livro, e isso é maravilhoso. Me lembro quando eu tive a minha primeira experiência lendo o livro do Ciência do Mover, ainda não, foi a minha primeira leitura do livro, estava morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, junto com alguns amigos da igreja, quando decidimos entender mais sobre a mensagem de saúde que Deus tinha. E aí eu percebi que a mensagem de saúde ela não era simplesmente uma coisa voltada só para a alimentação. Dentro desse capítulo você aborda muitos outros aspectos, até mesmo sobre vestuário, sobre onde você coloca a sua casa, né? Então, assim, existem muitas coisas abordando dentro desse capítulo. E hoje nós vamos abordar aí o tema sobre a questão das bebidas alcoólicas e a proibição, né? Esse é um tema que é bem difícil ser abordado, principalmente dentro do conceito, dentro do complexo que nós vivemos no nosso mundo, onde basicamente a bebida alcoólica ela é regulamentada por lei, e isso se torna difícil. Mas no tempo, se você ler o capítulo, eu espero que sim, se você ler o capítulo, você vai perceber que no período de Ellen White havia um forte movimento para que houvesse uma proibição. Foi tentado realizar uma proibição da bebida alcoólica, e ela traz dentro desse material, desse capítulo, a, uma, vamos dizer, fatores argumentativos do porquê que a bebida alcoólica deveria ser proibida. E também é, ela faz uma crítica severa também a igrejas que estavam, de certa maneira, sendo coniventes com pessoas que faziam tanto o uso quanto a comercialização. Tá? Me parece ser uma, uma aberração, né? A gente pensar assim, poxa, mas como assim igrejas sendo coniventes com essa prática tão imoral? A verdade é que não foge muito hoje da nossa realidade, né? Existem muitas igrejas e não só passam, vamos dizer, passa o pano para quem comercializa, como também promove o uso de bebidas, né, fermentadas, de bebidas alcoólicas, de vinho, né? São coisas que está dentro do conceito, né, das igrejas hoje, de muitas igrejas, o uso disso. Não sei se você teve experiência, eu gostaria de perguntar aqui agora para vocês, se alguém aqui já teve experiência do uso da bebida alcoólica ou da comercialização. Alguém aqui já teve na sua própria vida a utilização? Já. Já, né? A gente tem, assim, de perto e de longe, pessoas que já tiveram, né,
e podem até mesmo contar como que foi, né? Seu Valdemar, o senhor, como foi o senhor para o senhor abandonar o uso das bebidas alcoólicas? O senhor chegou a ter uma experiência da utilização? Olha, tomava muita cerveja. Aí um Uhum. dia começou a me dar depressão. Aí eu parei. Isso já faz uns 35 anos que eu parei. 35 anos. Mais O ou senhor, menos. como- o senhor se lembra quando que o senhor começou a utilização da bebida alcoólica? Isso aí, socialmente falando, né? Começou jovem, 15 anos, 16. Uhum. Olha só. E esse é um exemplo bem claro, né? Assim como o senhor, muitos hoje começam basicamente nessa idade aí, bem novo. E isso é uma coisa que o capítulo ele traz para nós, mostrando que existe dentro da indústria, né, da comercialização das bebidas alcoólicas, uma, uma introdução como é que eu posso dizer? Deixa eu lembrar aqui a palavra. É uma introdução mesmo ao paladar dos mais jovens, começando ali das crianças até chegar à sua adolescência, quando começam a fazer o uso socialmente ali em grupos da bebida alcoólica. E aí isso vai passando, né? Eu me lembro de estar fazendo missão em uma cidade chamada Piraputanga. Eu fui à praça, eu e mais uma, eu estava liderando a missão, fui eu e mais uma adolescente, a gente estava no Caleb. E eu tinha dito para ela assim: vamos à praça, vamos conseguir um estudo bíblico com alguém que estiver sentado lá. E a gente estava tendo uma feira na cidade, e naquela feira a gente percebeu como que é o movimento, né? A gente vê as classes as sociais, as classes também, as idades, né? De pessoas que você vê os adultos, né? Fazendo uso da bebida alcoólica e livremente. Aí você vê os adolescentes que estão chegando à maioridade já também utilizando, e você vê que os pais, os adultos, quando vão para esse ambiente, levam as crianças. E ali começa de uma forma indireta e direta também, uma educação e uma conscientização do uso da vida alcoólica. Então, aquela criança chega à sua adolescência e ela começa a achar aquilo normal. Pode falar, Daí. Pode abrir o microfone. Acho que ele ia sair e acabou apertando o botão errado, não tenho certeza. Ou ele acabou saindo sem querer. Bom, e eu ia percebendo aquilo, a gente vê como que essa tradição do uso de bebida alcoólica, ela é uma armadilha de Satanás tão astuta, e ela vai pegando todo tipo de pessoa, né? Então, são coisas que acabam acontecendo. Adair, tu pode falar, não sei se você tinha alguma coisa para Irmão, o que eu compartilhar. queria falar é o seguinte, porque eu já tinha olhado esse tema antes de começar, eu achei ele muito bonito. Aqui fala para nós que muitas das vezes, quando nós, alguma coisa que a gente vê que distancia dos princípios de Deus, é melhor a gente nem não ouvir, e é bom a gente ficar mais longe desses temas, irmão, pelo que eu entendi, o que eu li o livro. Sim, exatamente. O livro traz essa ênfase de a gente se opor, inclusive por isso que você vai perceber dentro da narrativa ali do que a profetisa ela apresenta, é justamente ela sendo muito veemente, muito firme em que haja uma proibição, é que nós como cristãos, pelo mal que isso causa no ser humano, sermos rígidos com a proibição, né? Não, isso não pode, isso não deve ser comercializado, inclusive
ela apresenta isso nos primórdios da igreja porque era algo comum dentro do cristianismo, né, a utilização da bebida alcoólica, também como do fumo e de outras coisas que eram viciantes, do próprio vínculo ali da igreja, né, do corpo cristão, de membros, né. Então, você vê, por exemplo, exemplos aí dentro do livro, não nesse capítulo, mas em outros, apresentando a questão do fumo, né, e até mesmo a utilização do fumo como medicamento, e você percebe pela história do cristianismo naquele período dela, que pessoas faziam a utilização dentro dos púlpitos, né, muitos pregadores iam pregar e isso acontecia. E aí, quando ela recebe a mensagem de saúde, ela fala assim, opa, não, isso aí não pode, isso não deve acontecer, e ela vai trazer muitas razões para isso. Queria dar essa introdução para a gente poder conseguir pegar o fio da meada, e a gente consegue entender um pouquinho mais como é que as coisas estão acontecendo. Você deve ter acompanhado nas redes sociais, se não me engano foi ontem ou anteontem, isso saiu em muitos lugares, jornais, um rapaz, um senhor já de idade, que foi sair da sua casa bêbado, saiu acelerando o carro, e na esquina da casa bateu de frente com não lembro, uma outra casa, estava com a varanda aberta, e matou 2 crianças e acabou ferindo outros, né? O carro bateu com tanta agressividade que não deu chance, né? E ele estava visivelmente muito embriagado. Então, assim, males que acontecem, a pessoa perde a noção, ela perde a tomada de decisão e ela começa a agir de uma maneira terrível, terrível. Bom, eu quero que nós vejamos o texto de Jeremias, é o texto inicial aqui do capítulo. A gente vai ler Jeremias 22, perdão, 13 ao 15 e 17. E ele diz assim, se você tiver com o seu livro, vai estar nele, se não, abra sua Bíblia para que você possa acompanhar esse texto. Jeremias 22, 13 ao 15 e verso 17. Diz o seguinte: ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os aposentos sem direito, que diz, edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e lhe abre janelas, e está forrada de cedro e pintada de vermelhão. Reinarás tu só porque tu encerras o cedro? Os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão para a violência, a fim de levar isso a efeito. Jeremias 22, 13 ao 15 e 17. Esse texto, ele traz uma ênfase muito interessante na questão da injustiça, de você pegar algo que não é seu, de você fazer, derramar sangue inocente, de fazer algo que não deveria. E é justamente isso, é esse princípio do texto que a gente ela aplica para esse conceito das bebidas alcoólicas de alguém que comercializa, né? Porque você vai enxergar que as pessoas que fabricam, né? Isso, inclusive, ela vai trazer dentro do texto essa citação, que a casa de venda, né? A venda de álcool é uma casa edificada com injustiças. Porque o vendedor, ele não entrega nada de valor. O texto vai dizer isso. Ela entrega uma maldição, na verdade, que destrói o comprador. E isso é tão forte, tão pesado, muitas vezes a gente não entende. E ela
começa justamente trazendo esse conceito, dizendo que é um roubo, é um comércio que ela é basicamente um roubo. Um roubo do quê? Um roubo da vida. Está roubando a vida de outra pessoa. Né? Você está tirando dela a capacidade de raciocinar e acaba trazendo muitos problemas. E aí e ela ainda diz assim no parágrafo, no terceiro parágrafo da primeira página, dizendo que é a impiedade dos homens que lhe transforma bênçãos em maldições. É mediante a ganância de lucro e a concupiscência do apetite que os cereais e as frutas dadas para nossa manutenção se convertem em venenos que produzem misérias e ruínas. Por amor do ganho que o vendedor de bebidas passa para as suas vítimas, aquilo que corrompe destrói a mente e o corpo, traz sobre a família do bêbado a pobreza e ruína. E é interessante esse conceito, porque aí eu quero ampliar um pouco essa visão, porque a gente enxerga que não é só num conceito de bebidas, a gente está falando de bebidas, obviamente, mas não só dentro desse conceito, mas dentro de outros conceitos da parte de alimentação, que você pode aplicar para outra maneira, a injustiça de você pegar aquilo que Deus criou para ser algo bom e perverter aquilo em algo ruim. Então, quantos hoje não estão comercializando alimentos que não fazem bem para a saúde? Industrializou tanto algo que era algo para ser bom e agora o alimento está numa embalagem que faz mal. Né? Tem tanto conservante, tem tanta química dentro do alimento, e aí acaba destruindo a mente, destruindo. Alguém falou da cafeína, né? Eu sou fitoterapeuta também, e a gente sabe que muitas plantas são medicinais, inclusive a própria planta do café, né? Ela tem propriedades medicinais muito boas, mas o ser humano consegue pegar aquilo que Deus criou para o bem e transformar em algo ruim. E aí utiliza aquilo para sua própria destruição. A gente vê hoje medicamentos que têm o próprio cafeína, né? Eu quero até compartilhar com vocês essa início do mês eu fiz uma operação no meu joelho, uma manipulação do meu joelho, e eu tô com o joelho quebrado, estava com ele quebrado, e aí ele está com dificuldade para dobrar. Ele dobra, ele flexiona muito pouco. E aí o médico falou assim, você está com fibrose, a gente vai ter que quebrar essa fibrose, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dopar você, vou colocar anestesia, vou dar uma hack na sua em você, e aí você vai ficar com as pernas anestesiadas e eu vou dobrar ela o máximo que eu consigo, porque se eu fizer isso sem, você vai sentir muita dor. E ainda corre o risco de haver uma de acontecer uma nova fratura no osso. É algo bem, assim, de certa maneira arriscado, mas na maneira que estava valia arriscar. Ele fez o procedimento, deu tudo certo, não chegou a ter o resultado que nós queríamos, mas o efeito da anestesia me deixou com dores de cabeça muito intensas durante a primeira semana, a ponto de não conseguir levantar da cama. E eu estava procurando alguma coisa que poderia diminuir a dor de cabeça. E alguém falou assim, ó, a utilização do café, né, ele ajuda a diminuir a dor de cabeça. Aí eu pesquisei, o café faz a vasoconstrição do cérebro e tal, sangue, não sei o que. Depois de ter analisado todas as circunstâncias, aí eu pedi para preparar uma porçãozinha pequena, bem concentrada. E aí eu tomei em questão de 3 a 5 segundos. O efeito foi imediato, a dor de cabeça passou. Né? E assim, uma dor de cabeça que não passava com medicação, que não passava de maneira nenhuma, deu uma aliviada muito grande na dor de cabeça, a ponto que eu estava
para vocês terem noção, o carro passava na rua, eu escutava o barulho do carro dentro da minha cabeça. Assim, estava alterando muito a minha... E aí deu aquela melhorada. Só que eu nunca fiz uso de café, de maneira nenhuma. Então, foi como medicação. E quando eu tomei, eu percebi o quanto aquilo dali foi forte, né? Quanto a substância do café, ela tem uma ação muito forte no nosso corpo, no nosso cérebro. Eu vi aqui uma pergunta, né? Se eu tive abstinência, não, eu não faço uso do café de maneira nenhuma regularmente, né? E sim, o uso do café, da cafeína, ela é considerada pecado. Contudo, existe a ressalva como remédio, né? Isso tá, inclusive, está nos escritos, né? Existe essa questão para a medicação, só que a gente recomenda que a pessoa só faça em uma questão de muita necessidade, e não se deve exatamente usar a cafeína. Mas o que eu quero trazer é que essas substâncias, assim como o próprio álcool, né, eles têm um efeito muito forte no corpo. E uma pessoa que faz uso disso, né, e tem efeitos sérios na mente e no corpo. É, eu vi pesquisas apresentando tanto do uso do álcool quanto, eu estou falando da cafeína, né, como que isso afeta a circulação sanguínea do cérebro. É em questão de segundos, né, que começa a ter uma alteração na circulação sanguínea do cérebro. E o que vai afetar, obviamente, na tomada de decisões no lóbulo frontal, e principalmente essa parte do lóbulo frontal, ela é, ela é afetada. É algo muito, muito perigoso a gente aceitar, assim, de algo como comum. E como o irmão, não sei se é a Cris ou o Cris, estava falando, né, que a gente tem proibições claras disso, né? Deus não permite isso e a gente tem que tomar muitos cuidados. E, infelizmente, hoje, por mais que haja uma proibição do Espírito de Profecia para uso disso, é algo que, infelizmente, dentro do nosso círculo de membros, muitos membros, eles têm utilizado substâncias que não deveriam, né? E a gente falando sobre bebidas alcoólicas, eu quero estender também essa questão, porque o efeito do álcool, ele não se dá, o efeito do corpo no álcool, tá? O efeito, não o álcool, mas o efeito que acontece no corpo não é só feito de uma maneira, é, não acontece somente pela introdução do álcool, tá? Quero trazer isso para vocês, porque é importante. Existem, já dentro de pesquisas ali no mundo, ainda mais no Código de Trânsito, mostrando que pessoas que não ingerem bebida alcoólica podem ter um teor de álcool no corpo, mesmo não fazendo uso de álcool. Já parou para pensar nisso? Às vezes, a forma com que você se alimenta e a combinação dos alimentos causa uma fermentação no teu cérebro que vai criar o processo, né, do álcool no corpo. Inclusive, pessoas que nunca beberam, né, podem desenvolver cirrose hepática. Exatamente. Por quê? Você fala assim, a pessoa bebeu. Não, a pessoa não bebeu, mas foi a maneira com que ela fez a utilização dos alimentos, a combinação. Às vezes é muito comum a pessoa comer algo e tomar um líquido em seguida. Muitas vezes a pessoa pode, às vezes, fazer uso de verduras com certos tipos de alimentos e acabar tendo uma fermentação ali dessas verduras no estômago, indo para o intestino, e aí produz álcool, e esse álcool vai ser digerido pelo organismo. Então, não é uma coisa assim que vai te prejudicar em grande escala, como um beberrão, como o capítulo traz,
mas a longo prazo, se você tem um vício de uma alimentação errada, inclusive doces, né, você tem ali dentro dos chocolates, e isso é apresentado dentro do capítulo, tá? Se você não leu, eu recomendo que você leia, eu não vou apresentar o capítulo inteiro aqui para vocês, mas eu quero trazer esses conceitos que estão dentro do capítulo de uma maneira mais clara para que você possa estar entendendo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, tá, pode levantar a mão, a gente pode conversar a respeito, mas até mesmo o consumo dos doces, do chocolate e outros, até mesmo na maneira que você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, como é nítido isso acontecer, essa fermentação no estômago. Você faz a sua alimentação, seu almoço, e você termina o almoço fazendo uso de algum doce, né, do açúcar, e também, provavelmente, do chocolate, vamos dizer, que é o mais comum hoje em dia, né? E aí a pessoa acaba desenvolvendo ali essa fermentação, e aí cria esse índice de álcool no corpo, tá? São coisas que acontecem. E aí o texto, ele vai apresentar isso como uma forma de introdução para as crianças se aproximarem agora do consumo do vício com álcool. E gera um vício, sim, porque tem muitas pessoas que não conseguem terminar de comer sem, no final, ter um docinho ali. Tá? Às vezes, acabou o almoço, a pessoa tem que comer um docinho, tem que comer alguma coisa. E isso é um vício. Às vezes a pessoa acha que é só um hábito, mas não é um hábito, é um vício. Deixa a pessoa sem. Ela vai ficar agoniada. Então, são coisas que se desenvolveram no hábito e a gente tem que ter esses cuidados. Obviamente, não precisa fazer uma tempestade num copo d'água, mas é algo que é necessário ser entendido. Olha só, eu quero ler mais um texto aqui com vocês sobre essa questão. Deixa eu só falar aqui da responsabilidade da igreja. Na página 340, se você tiver com o seu material, se for a mesma paginação, você vai encontrar. O interesse, aqui diz assim, o primeiro capítulo, né? Não, o segundo parágrafo. Vamos ler o segundo parágrafo. Diz assim: acima do tribunal da igreja, porém, encontra-se o tribunal de Deus. Aquele que declarou o primeiro assassino, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, não aceitará seu altar em dádivas de traficantes de bebidas. Aqui dentro do conceito de pessoas que fazem a comercialização. Você vê como que ela é enfática em dizer que a comercialização é comparada ao tráfico, né? Sua ira se reacende contra os que tentam cobrir a própria culpa com a capa de liberdade. Seu dinheiro é manchado de sangue. Está sobre ele uma maldição. E aí tem um texto de Isaías 1, do 11 ao 15, que diz o seguinte: de que me serve a mim uma multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Quando vindes para comparecer a mim, quem requereu isso das vossas mãos, que a vez de pisar os meus atos, não tragais mais ofertas de balde. Quando estendeis a mão, escondo os vossos olhos. Assim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Forte isso, muito forte. E aí tem uma citação, tem mais embaixo, parágrafo depois, diz assim: o mundo e a igreja podem ter aprovação para o homem que adquiriu fortuna degradando a alma humana. Podem sorrir aquele que, por meio de quem homens são levados passo a passo mais abaixo da vereda da vergonha e da degradação. Mas Deus observa tudo, dá em troca o justo juízo. O mercador de bebidas pode ser classificado pelo mundo como um bom comerciante, mas o Senhor diz: ai dele, ser-lhe-á imputado o desamparo, a miséria e o sofrimento trazido ao mundo pelo comércio de bebidas alcoólicas. Terá de responder pela necessidade e desgraça das mães e filhos que sofreram por falta de alimento, roupa, abrigo, para quem foram sepultadas toda a esperança e alegria. Terá de responder pelas almas que
que enviou, não preparadas para a eternidade. E os que apoiam o mercador de bebidas nessa obra são participantes da culpa. A esses Deus diz: vossas mãos estão cheias de sangue. Muito forte, e assim, é o que a gente tem falado até então, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem dentro do nosso ciclo de membros e das doutrinas adventistas uma veemência, né, muito forte com relação a isso, contra a utilização, a comercialização de bebidas alcoólicas. Não é permitido ninguém no hall de membros que comercializa ou que faz uso de bebidas alcoólicas, né? O texto é a, a palavra de Deus e tanto o espírito de profecia é muito bem claro com relação a essa questão. Deixa eu só voltar aqui. Caso alguém tenha alguma pergunta, tá? Pode fazer. Eu vou só encontrar aqui a última citação que eu gostaria de apresentar para você, que nós já estamos finalizando o nosso assunto. Olha só. É na página tem aqui, ó, 346. Diz assim: a honra de Deus, a estabilidade da nação, o bem-estar coletivo, o lar do indivíduo, exigem que lhe faça todo esforço por despertar o povo quanto ao mal da intemperança. Em breve, havemos de ver, como agora não vemos, o resultado desse terrível mal. Quem exercerá decidido esforço para deter a obra de destruição? Até aqui o conflito mal foi começado. Que se forme um exército para fazer cessar a venda de bebidas e que encerram drogas capazes de enlouquecer os homens. Torne-se patente o perigo do comércio de bebidas e crie-se um sentimento público que molde a exigir sua proibição. Dê aos homens enlouquecidos pelo álcool oportunidade de escaparem a seu cativeiro. Exija a voz da nação, de seus legisladores, que se ponha um termo a esse tráfico infame. E aí o texto diz o seguinte: se faltares de livrar os que são levados à morte e arrastados à matança, se disseres, eis que não soubemos disso, não é assim que aquele que pondera os corações, esse o entende? E e aquele que guarda a alma, esse o sabe? Provérbios 24. E Jeremias termina dizendo assim, ela termina com o texto de Jeremias dizendo: e que dirás quando ele te visitar? Que dirás quando Cristo voltar, né? Dentro dessa finalização, eu quero trazer um conceito de responsabilidade hoje atual para os nossos dias, uma obra que pouco é feita e a gente deveria fazer mais. Hoje nosso mundo, as nossas políticas governamentais são praticamente, a gente pode dizer, inflexíveis com relação à proibição, até porque a gente vive em um mundo em que está tomado pelo uso da bebida alcoólica e dificilmente a gente vai conseguir proibições da comercialização. Se hoje a gente está numa era entre a cogitação da liberalização de drogas ilícitas como a maconha, o que dirá a proibição de uma droga que já é lícita, né? Então, assim, é uma obra muito difícil, mas o que nós, como igreja, podemos realizar é a conscientização aos pessoas da sociedade que está à nossa volta. E eu digo isso pois pouco, de 100 membros, a gente pode calcular aí menos um, né, menos que zero, estão fazendo a obra que deveriam com a mensagem de saúde. Quantos estão engajados em uma obra de um clube de saúde, por exemplo? Quantos estão engajados em um projeto de conscientização na cidade?
E eu vou mais além. Quantos, talvez, aqui nesse grupo, já participaram de um projeto como como parar de fumar ou como parar de beber, né? Existem esses programas dentro da Igreja Adventista. É verdade que pouco é feito, mas pouco é feito porque poucas pessoas se dispõem a fazer. Se houvessem mais pessoas interessadas em promover isso nas suas igrejas, em prol daqueles que são intemperantes, né, mais interesse se teria nesse tipo de trabalho missionário. Tá? Não quero trazer aqui crítica e dissensão, mas eu digo com clareza que muitos estão se envolvendo no trabalho missionário de porta a porta, que é muito importante ser feito como Missão Caleb, né, e é um trabalho muito interessante, mas a gente tem se engajado mais num trabalho que é fácil do que num trabalho que é mais trabalhoso. Por isso eu trago aqui um desafio para você que está me ouvindo, tá? Você que está acompanhando, é, leva isso para a sua igreja, leva isso para as pessoas que estão ao seu redor, abandona a, o, eu vou dizer crítica, mas a problematização. Essa é a palavra, problematização. Nós, como pessoas, estamos muito acostumados a identificar problemas. Ah, mas ninguém faz isso, mas isso aqui está errado, isso não pode, mas me traga soluções do que pode, me traga soluções para esses problemas. Não, não para mim, não sou eu que estou falando, tá? Entenda como o Espírito de Deus falando ao seu coração. Você tem 24 horas, você pode ter a saúde que Deus lhe permite ter para ser usada para a glória de Deus. Então, usa desse tempo, tira um momento para você pensar e dedicar algo ao serviço de Deus, para que essa realidade de, como nós estamos falando, de pessoas dedicadas, viciadas, intemperantes, possa diminuir. Se uma pessoa no Brasil, né, na sua região, compreender e ver o amor de Deus e abandonar os vícios, né, nós já temos uma grande mudança. E Jesus morreu por essas pessoas. Jesus tirou o seu Valdemar do vício. E outros também. Né, tirou da bebida alcoólica. Aí eu quero fazer um, uma comparação aqui para vocês. Deixa eu ver. Aqui eu tenho. Vou pegar na minha. Existe esse livro aqui, não sei se você já leu, que é O Soldado Desarmado. Não está focando direito aqui a imagem, mas é O Soldado Desarmado. É, é o livro que deu inspiração para o filme Até o Último Homem. Alguém aqui já assistiu, já leu o livro, já, né? Já sabem a história. Ele era um como nós, adventista do sétimo dia. Ele foi para uma guerra real, onde tinha tiro e bomba para tudo que era lado. E ele levou uns desses aí. Mas enquanto ele estava no campo de batalha, assim como você enxerga isso como um campo de batalha nesse mundo, ore como ele orou. Senhor, me ajude a salvar mais um. Ajude a salvar mais um. A gente vive em um mundo difícil. E eu quero aproveitar para pedir oração, pois aqui na minha cidade me propus a realizar um clube de saúde. É um desafio, porque de mais de 1.000 membros na cidade, você não encontra um grupo que esteja alinhado com o clube de saúde. A maioria não quer. A maioria não quer pôr a mão nessa mensagem de saúde. Mas, querido, o trabalho só vai acontecer se houver sacrifício. Então, sacrifique um dia da sua semana, sacrifique você chamar um ou outro e falar, gente, eu sei que a gente não é perfeito nesse sentido. Nem todo mundo está alinhado com a mensagem de saúde do jeitinho que tinha que ser. Mas junta, traz, gente, vamos fazer um clube de saúde, vamos fazer uma atividade em prol das pessoas que estão precisando, para que essa realidade possa mudar. E aí você ora, Senhor, me ajuda a salvar mais um. Me ajuda a salvar mais um.
Se a gente terminar esse momento agora, esse último minuto, com a decisão de cada um de vocês tomarem o sacrifício de realizar uma atividade em prol dos outros, seja um projeto de como parar de fumar, de como livrar alguém da bebida alcoólica, ou um clube de saúde que seja, a gente já vai ter aqui 7, fora o meu, né, 8 aqui comigo. Tem um projeto de missões que já faz um trabalho essencial nessa área de educação e de saúde. Serão 7 a mais. E eu te pergunto, se você pesquisar na associação inteira da sua cidade, você não vai encontrar 7 clubes de saúde. Se você encontrar um, já está no lucro. Deus chama pessoas, vocês estão aqui, mais de uma vez, eu acredito, estudando o livro Ciência do Bom Viver. E Deus não está te chamando para ser um crítico, porque no Ciência do Bom Viver fala que não pode comer isso, não pode tomar aquilo, não pode fazer isso, fazer aquilo. Deus te chama para ser um educador, para mudar a realidade do mundo. Que Deus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Vamos orar. Pai Celestial, nós oramos ao Senhor, porque estamos aprendendo verdades que confrontam a realidade do nosso mundo, da nossa vida e muitas vezes da tua própria igreja. Santíssimo Deus, nós sabemos que o mundo está só piorando e só vai piorar, principalmente nesse conceito de liberação de coisas ilícitas. Se houver, Senhor, a possibilidade, a oportunidade de que, como servos do Senhor, possamos mudar essa realidade em alguns anos, que o Senhor nos abençoe, nos capacite, instrua a mente de quem está com o coração aberto, Senhor, para fazer a tua obra, com disposição, que o Senhor não precisa de pessoas formadas, pessoas super inteligentes, pessoas com conhecimento acadêmico. O Senhor precisa de pessoas com o coração disposto a te servir. Por isso, Senhor, eu rogo que o Senhor desperte mais corações para colocar a mão na obra e desenvolver trabalhos que possam salvar almas, elevar pessoas, tirar lá daquela área, daquela baixa moralidade e elevar a moral das pessoas, elevar a humanidade ao padrão moral que o Senhor criou no Éden. Oramos e entregamos cada um dos que estão aqui em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês. Cláudia, obrigado pelo convite. Que Deus nos abençoe grandemente. E se Obrigada, você não leu o capítulo, leia e já lê o próximo. Amém. Muito obrigada.